Agora vamos para o universo das pistas e das competições. E o Marcelo Santana traz outro convidado muito especial e que tem muita coisa boa para contar. Hoje é dia de Auto Mais Racing. No Auto Mais Racing de hoje, Thiago Mendonça entrevista o ex-piloto e construtor Wilson Fittipaldi Júnior. E vale a pena conferir as histórias acumuladas em décadas de automobilismo nacional e internacional do irmão do Emerson. Confira. Wilson, um prazer tê-lo conosco aqui no nosso Auto Mais Racing. Antes de mais nada, eu queria saber quais foram as influências que levaram a família Fittipaldi a trilhar o caminho que essa família trilhou no nosso automobilismo. Bom, as influências começaram com meu pai. Meu pai narrava as corridas e ele nos levou para Interlagos. Eu acho que o Emerson tinha 3 anos, eu tinha 6 anos. Então, desde essa época que nós começamos a mostrar um interesse por automóvel. Aí depois aconteceu tudo. Como é que foi administrar 2 pilotos na família, os 2 com potencial de chegar à Fórmula 1? Bom, nós tínhamos eu e o Emerson, nós tínhamos uma fábrica. Nós abrimos essa fábrica com 15 ou 16 anos. Nós fazíamos equipamento para Volkswagen esportivo. Então nós fazíamos alargador de roda, fazíamos rodas de magnésio, volante de couro e mais alguns acessórios. Então nós já tínhamos, quando nós começamos a correr com 18 anos, passamos a correr com 18 anos, nós já tínhamos uma certa independência financeira. Então não foi muito complicado. E aí começou também a história dos irmãos construtores, né? Vocês sempre tiveram esse lado de mexer com carro de corrida, de criar as próprias construções para competir. Então, aí quando lançaram a Fórmula V aqui no Brasil, nós desenhamos e construímos o nosso Fórmula V e passamos a vender. Para você ter uma ideia, naquela época nós vendemos 52 carros de Fórmula V. Ganhamos muita corrida, campeonato, etc. Depois nós construímos o Fit Porsche, que era um protótipo com motor 2 litros Porsche, 4 comandos, o carro andava bastante. E aí tivemos a ideia um dia de construir um Volkswagen bimotor. Então, para que vocês tenham uma ideia, naquela época um motor 1600, tirávamos 140, 150 cavalos. Como nós pusemos 2 motores dentro do carro, então você imagina um Volkswagen com 310, 320 cavalos de força. Ganhamos muita corrida com esse carro. Depois dessa fase do Volkswagen, aí nós já fomos para a Europa. O Emerson já tinha corrido Fórmula 3, Fórmula 2, estava indo para a Fórmula 1. Quando eu cheguei na Europa, comecei a correr na Fórmula 3. O que te dava mais prazer, pilotar ou construir? Eu tive uma fase da minha vida que construir eu tinha bastante prazer. Mas naquela época era mais importante você pilotar. Aí eu fui para a Fórmula 3, a Fórmula 3 fui para a Fórmula 2 e Fórmula 1. E como é que surgiu a ideia de fazer um carro de Fórmula 1? Em que momento você achou que era o passo seguinte? Quando eu corri 3 anos na Brabham, Fórmula 1, e aí quando nós voltamos no fim do ano, acabou o campeonato, eu conversei com o Emerson, isso foi em 1972. E aí nós já tínhamos isso na cabeça já há bastante tempo. Mas quando nós fizemos essa reunião e resolvemos construir o Fórmula 1. Para que no primeiro ano eu iria andar no carro para acertar o carro da melhor forma possível. E do segundo ano em diante o Emerson queria pilotar o carro. E foi o que aconteceu. As coisas não saíram exatamente como planejado, né? As intenções eram as melhores possíveis, o pessoal, o material humano era muito bom, o Adrian Newey chegou a trabalhar com vocês, mas o desfecho não foi dos mais positivos.
Você sente que a missão foi cumprida ou você acha que dava para ter feito alguma coisa diferente hoje em retrospectiva? Não, se você pensar, fizer um raio-x de tudo que aconteceu, eu acho que foi bastante proveitoso e tivemos resultados bons também. Chegamos em Long Beach em segundo lugar, no Rio de Janeiro em segundo, chegamos em terceiro, Long Beach outra vez. E tivemos resultados bons, tínhamos um bom patrocínio da Copersucar inicialmente. Agora, a Fórmula 1 é muito difícil, né? Muito competitiva, mas eu acho que valeu tudo que aconteceu, da forma que aconteceu. A única coisa que eu fico sentindo daquela época é que chegou uma hora, estava muito difícil você conseguir patrocinador e aí nós começamos a pensar em parar, até que no fim a gente parou. Naquela época, um budget de uma equipe de Fórmula 1 precisava, para ter um budget bom, seriam 10, 12 milhões de dólares ano. Isso em 1975. E aqui no Brasil a coisa começou a ficar um pouco difícil e aí nós resolvemos e paramos. Como é que vocês conseguiram recompor as coisas como esportistas e como empresários? Quando acabou a Fórmula 1, a equipe, coincidentemente começou o Christian a correr. Então, naquele momento eu tinha que arrumar o patrocínio para o Christian e aí começou do patrocínio do Christian o kart, Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Então, até o Christian chegar na Fórmula 1. E com os patrocinadores que a gente conversava, aí nós começamos a novamente crescer e continuamos a vida. Mais uma pergunta, que diferença que você vê daquele nosso automobilismo em que você e o Emerson começaram para os dias de hoje, em que a gente tem muita dificuldade em mandar pilotos para fora? Dificuldade de mandar pilotos para fora porque a Fórmula 1 diminuiu. Na nossa época, para que você tenha uma ideia, nós tínhamos 30, 32 carros inscritos para largarem os 26 mais rápidos. Então a Fórmula 1 agora está com 18 carros no grid. Então todo piloto que pensa ir para a Fórmula 1 tem mais dificuldade porque tem menos automóvel em pista. Então fica mais difícil, mais complicado, né? Naquela época a Fórmula 1 era mais equilibrada do que é hoje. Por exemplo, do pole position naquela época para o último tempo, 26º tempo, você tinha 2 segundos e meio. Hoje tem diferença, dependendo do autódromo que você vai, tem uma diferença de 5 segundos, 6 segundos até, quer dizer, é muito grande a diferença. E foi isso. Tá certo. Esse foi o Auto Mais Racing com Wilson Fittipaldi Jr. Obrigado ao Wilsinho e fique ligado, velocidade sempre com espaço aberto aqui no Auto Mais.